Com a palavra o deputado Paulão, depois o deputado Afonso Florencio. Presidente, em primeiro lugar eu queria prestar solidariedade a Vossa Excelência pelas notícias destacadas de ameaça, e é importante que esta casa preste solidariedade, independente de cor ideológica. O que está em jogo é um parlamentar que está fazendo um trabalho importante no Estado Democrático de Direito, e a gente percebe integrantes, inclusive, do governo, lamentável, né, um deputado federal e uma ministra fazerem apologia a esse ataque. Queria cumprimentar o deputado Samuel Moreira, relator, Silvio Costa, toda a equipe técnica. Veja bem, fazer reforma da Previdência, ela teria uma naturalidade devido a uma questão atuarial. Em qualquer país do mundo, o Brasil, 40 anos atrás, tinha uma expectativa de vida de 54 anos, hoje está acima de 74 anos. Essa é a realidade no Brasil, mas não é no Nordeste. E no caso específico, não é Alagoas, o estado que eu faço parte. Então, existe uma diferença sobre isso. Agora, como foi dito aqui pelos que me antecederam, se você fizesse uma reforma para combater privilégios, eu acredito que todos, ou a maioria, concordaria. Mas não é o que o governo fez. Essa proposta ela foi rechaçada já no governo anterior, do golpista Michel Temer, devido a uma atuação principalmente dos trabalhadores rurais, que tiveram ação proativa de mobilização em cada município. Isso, sem dúvida nenhuma, alterou o termômetro político de cada deputado federal e teve, sem dúvida nenhuma, consequência e não foi aprovado. Dessa vez, o governo Bolsonaro apresenta de novo essa reforma, que tem como escopo principal a desconstitucionalização e o processo de capitalização. Até porque quem está no comando do Ministério da Economia, seu Paulo Guedes, ele tem uma missão única: como ter a capitalização para agradar o setor que ele sempre trabalhou. E com detalhe, ele já usou esse sistema, ele fraudou vários fundos de previdência, portanto, é uma figura que responde até processos sobre isso, e o papel dele é esse. Quando o relator discute que a capitalização do deputado Samuel Moreira não seria incluída, e é importante, foi uma decisão corajosa, é importante manter até o final, a gente viu a reação do Paulo Guedes, quando disse assim: esse filho não é meu, porque a capitalização para ele que tem fundamentos. Se não passar a capitalização, eu tenho dúvida se ele continuará como ministro da Economia, porque ele perde seu papel em relação ao capital nacional e internacional, que estão de olho, sem dúvida, na Previdência, em torno de 700 bilhões que movimenta os bancos, e o Itaú, que verdadeiro é o banco que é o número 1 que manda na economia, indicando, inclusive, o presidente do Banco Central, que é outra discussão que a gente tem que fazer aqui, essa autonomia do Banco Central, aí que vai agravar o poder desses metacapitalistas, o Bradesco, o Santander. Essa é uma questão. E uma outra questão de ordem política, do Bolsonaro e do Mourão. Não tem diferença entre os dois. Porque quando ele tira da Constituição, mesmo preservando alguns direitos, como o BPC e outros, se a gente tira da Constituição, não precisa a votação de 2/3. Este ano não poderá apresentar de novo, claro que é a mesma matéria, mas quem garante que o ano vindouro ele não apresenta matéria, inclusive tirando BPC, direitos da classe trabalhadora, principalmente rurais, aposentadorias especiais. Então eu faço um apelo ao deputado Samuel, independente de corte ideológico, eu sou do PT, ele é do PSDB, mas o deputado Samuel Moreira tem uma singularidade importante. Ele foi prefeito e sabe a realidade de uma prefeitura, sabe a importância que tem a aposentadoria.
Mas estou falando de uma prefeitura do interior de São Paulo. Agora imagina o Nordeste. Alagoas, 102 municípios, mais de 70%. O ICMS, aliás, o Fundo de Participação do Município, o FPM, é menor do que a aposentadoria. Então, qualquer direito que seja retirado afetará diretamente o município. Esses municípios de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes do Nordeste, quem está dando sustentação às famílias são os aposentados, mantendo ele e a sua companheira, filhos e netos. Alagoas, que é um estado que tem uma economia secular da indústria do açúcar, já que foi desmembrado para Pernambuco, o Bolsa Família, deputado Samuel, tem uma influência na economia anual em torno de 800 milhões ano. Todas as usinas que já foram poderosas não chegam a 600 milhões. E as aposentadorias representam 6 bi, deputado Afonso Florencio. Então, veja o peso que tem a aposentadoria. Então, esse apelo de não ter essa capitalização, mantenha esse fervor que Vossa Excelência teve, a coragem de fazer a tributação aos bancos. Não é fácil isso aí. A pressão que tem a FEBRABAN nessa casa, de uma forma silenciosa, que não precisa nem vir pelos corredores, mas é que tem maior poder de influenciar essa casa. Então, eu queria parabenizar. Gostaria que o senhor pudesse manter a retirada total da capitalização. Isso é fundamental. E a desconstitucionalização. Agora, já terminando meu tempo, eu queria destacar, a exemplo do Beto Faro, meu colega do Pará, Padre João de Minas, Afonso, que está ao meu lado, será o próximo orador, foi o ministro do MDA, a importância dos trabalhadores rurais. Imagine Alagoas, um clima tropical, você ser cortador de cana, homem e mulher, e ter que ter a comprovação de 20 anos consecutivos. Sem dúvida nenhuma, essa aposentadoria não vai ocorrer. Na realidade, vai ser o vale defunto, não é? A gente tem que trabalhar para incentivar as funerárias no Brasil, porque no corte da cana isso não vai ocorrer. Então, esse apelo é fundamental na questão dos trabalhadores e principalmente as trabalhadoras rurais. A outra questão é as aposentadorias especiais, que eu via ontem, Vossa Excelência, da explicação, principalmente no caso dos mineiros. Alagoas não tem tanto isso, mas tem outras atividades insalubres ou periculosas. Agora, uma outra categoria que eu queria dar destaque é a educação. Conforme as regras de hoje, onde você até o nível médio tem um processo diferenciado. Uma sociedade conflituosa, eu diria até de uma forma forte, uma sociedade doente, porque não é normal uma sociedade votar no Bolsonaro, não é? Não é normal. A gente está passando por uma patologia endêmica no processo. E essa sociedade tem consequência em todos os rincões, inclusive dentro da sala de aula. Então, na hora que você tem uma professora ou um professor lidando com a criança com conflito desde os primeiros anos, essa pessoa, sem dúvida nenhuma, é por isso que as estatísticas demonstram a dificuldade que existe da educação e o número de profissionais que estão, inclusive, à mercê da saúde pública devido a esse conflito. Aí a pergunta que não quer calar. As Forças Armadas, a gente mantém uma regra e tem que preservar porque o Bolsonaro quer, mesmo com toda a singularidade e a importância que tem a área de segurança. Mas eu não posso colocar a segurança do lado, colocando como cidadão de primeira categoria e colocando o professor como segunda categoria. Isso a gente não pode aceitar. Se a gente tiver regras isonômicas, é verdade que a estrutura das Forças Armadas tem que ser discutida com um olhar diferenciado, até pela legislação, mas a gente tem que preservar os rurais e principalmente os profissionais da educação. Então, eu tenho certeza, presidente Marcelo,
Relator Samuel Moreira, pela sua sensibilidade de ouvir, principalmente ouvir, que não é fácil, mas o senhor está tendo a sabedoria chinesa de ouvir mais e falar menos. Só um minuto, senhor presidente. Muito obrigado. Então, que a gente possa, repito, a capitalização, se ela for albergada, ela desconstrói e destrói a previdência pública no Brasil, que foi motivo do suor e lágrima, principalmente na nossa Constituição. E a outra é manter albergada na nossa Constituição. Muito obrigado, senhor presidente.